Josué, capítulo 9. Todos os reis do lado oeste do Jordão, as montanhas, nas campinas e na costa do Mediterrâneo, ao norte próximo do Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os girgazeus e os jebuseus, souberam da notícia. Eles formaram uma confederação para atacar Josué e Israel sob um único comandante. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e Ai e elaboraram um plano. Eles se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas, e toda a comida estava seca e esmigalhada. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel: "Viemos de um país muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco." Os homens de Israel disseram àqueles heveus: "Como saberemos se vocês não são da região? Como poderíamos fazer um acordo com vocês?" Eles disseram a Josué: "Seremos servos de vocês." Josué perguntou: "Quem são vocês? De onde vieram?" Eles responderam: "Viemos de um país muito distante. O motivo da nossa vinda é que ouvimos coisas grandiosas sobre o Eterno, o seu Deus. Tudo o que ele fez no Egito e aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, o rei Seom de Esbom e o rei Og de Bazã, que reinava em Astarote. Nossos líderes e todo o povo de nosso país nos disseram: preparem mantimento para a viagem, vão se encontrar com esse povo e digam a eles: seremos escravos de vocês, mas façam um acordo conosco. Vejam, este pão tinha acabado de sair do forno quando o embrulhamos para a viagem e partimos para encontrar vocês. Agora está seco e esmigalhado. Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando as enchemos. Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil." Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Por isso Josué os recebeu em paz e formalizou um acordo para preservar a vida deles. Os líderes da comunidade fizeram juramento. 3 dias depois, com um acordo já assinado, os israelitas descobriram que aquele povo era vizinho e habitava ali havia muito tempo. O povo de Israel levantou o acampamento e 3 dias depois chegou às cidades deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas Israel não as atacou, porque os líderes da comunidade tinham dado sua palavra perante o Eterno, Deus de Israel, e eles tiveram de enfrentar as críticas do povo. Mas os líderes tinham uma resposta pronta para a comunidade. "Nós fizemos um acordo com eles na presença do Eterno, o Deus de Israel, e agora não podemos atacá-los. Mas podemos fazer o seguinte: vamos poupar a vida deles para não sermos culpados de quebrar a promessa." Os líderes de Israel disseram ainda: "Nós os deixaremos viver, mas eles serão transformados em lenhadores e carregadores de água para servir a comunidade." E foi o que aconteceu. Assim a promessa dos líderes foi mantida. Em seguida, Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: "Por que vocês mentiram para nós dizendo moramos muito longe de vocês, quando na verdade são nossos vizinhos? Por causa disso, vocês estão amaldiçoados. A partir de agora serão submetidos a trabalho escravo. Serão lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus." Eles responderam a Josué: "Tivemos a informação clara e contundente de que o Eterno, o seu Deus, determinou por meio de Moisés dar ao seu povo toda esta terra e destruir todo ser vivente. Ficamos apavorados com a notícia, por isso agimos assim, apenas isso. Mas estamos nas mãos de vocês. O que decidirem, concordaremos e cumpriremos." E foi o que fizeram. Josué os livrou do ataque do povo de Israel, para que não fossem mortos.
mas os transformou em lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Eterno, quando o local da adoração fosse escolhido. É o trabalho deles até hoje. Josué, capítulo 10. Não demorou muito para Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei, sob santa condenação, assim como fizera com Jericó e seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso Adoni-Zedeque enviou uma mensagem a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: Não nos abandone agora. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos soldados valentes. O Eterno disse a ele: Não dê chance a eles. Eu já os entreguei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a você. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confusos perante Israel, e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, a caminho de Bet-Horon, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel: Sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua ficou imóvel até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Nesse meio tempo, os 5 reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Josué ordenou: Ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali. Mas não se detenham ali. Continuem a perseguir os inimigos. Ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que voltem para as suas cidades. O Eterno já os entregou a vocês. Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos. Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas. O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá, onde Josué estava. A partir daquele dia, ninguém mais ousou ameaçar os israelitas. Por fim, Josué ordenou: Abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles 5 reis. A ordem foi obedecida, e os 5 reis foram trazidos da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando todos os 5 estavam diante de Josué, ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele: Venham aqui.
Pisem no pescoço destes reis. Eles puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse àqueles soldados: Não tenham medo, não se acanhem. Sejam fortes, sejam confiantes. Isto é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem. Os 5 reis foram executados por Josué. Ele os pendurou em 5 árvores, nas quais os corpos ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados. Os homens tiraram os corpos das árvores, jogaram-nos na caverna na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada. Eles estão sepultados lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué conquistou Maquedá. Foi um verdadeiro massacre, e o rei deles também foi morto. Ali também foi decretada a santa condenação. Não foi deixado um único sobrevivente. O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel partiram de Maquedá. Foram para Líbina e a atacaram. O Eterno entregou Líbina nas mãos de Israel. Eles conquistaram a cidade, capturaram o rei e exterminaram a população. Também ali não houve sobreviventes. O rei de Líbina recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel continuaram sua jornada. De Líbina foram para Laquis. Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou. O Eterno entregou Laquis nas mãos de Israel. Ela foi conquistada em 2 dias, e todos os seus habitantes foram mortos. Ali e em Líbina também foi decretada santa condenação. Jorão, rei de Gézer, chegou para ajudar Laquis. Josué atacou o exército dele. Ali também não foi deixado um único sobrevivente. Josué e todo Israel prosseguiram de Laquis para Eglon. Eles armaram um acampamento e atacaram a cidade. Ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos. A exemplo de Laquis, ali também foi decretada a santa condenação. Josué e todo Israel subiram de Eglon para Hebrom. Eles a atacaram e a conquistaram. O rei, suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos. Não houve sobreviventes como em Eglon, e contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Em seguida, Josué e todo Israel atacaram Debir. Eles conquistaram a cidade, o rei e suas vilas, e mataram todos os seus habitantes. Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Não deixaram nenhum sobrevivente. Debir e o seu rei tiveram o mesmo tratamento que Hebrom e o seu rei, e Líbina e o seu rei. Josué conquistou toda a terra e os seus reis, montanhas, deserto, planícies e as vertentes. Não deixou sobreviventes. Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava, conforme o Eterno, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué conquistou a terra de Cades-Barneia a Gaza, e desde toda a região de Gósen até Gibeon. Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha, porque o Eterno lutava por Israel. Depois disso, Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube de todas essas coisas, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Simron, ao rei de Aczaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale ao sul de Quinerete, aos reis das campinas a oeste em Nafote Dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta, um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros.
Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué: Não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou conforme as instruções do Eterno. Cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Hazor, matando seu rei. Até então, Hazor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Hazor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado. Mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a terra de Gósen, as planícies, o vale, Arabá, e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Halaque, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo, o Eterno pôde destruí-los, conforme ordenara a Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel. Josué executou a santa condenação contra eles e as suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdod. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Depois dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou da guerra.